Dinastias do Egito Antigo representam as sucessões de faraós que governaram o país por mais de 3.000 anos. Desde a unificação por Narmer, por volta de 3100 a.C., até a conquista romana em 30 a.C. Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal História do Saber. Prontos para apreciar mais uma curiosidade? Vamos lá? Você sabia? As dinastias do Egito Antigo representam as sucessões de faraós que governaram o país por mais de 3.000 anos. Desde a unificação por Narmer, por volta de 3100 a.C., até a conquista romana em 30 a.C. O historiador Maneton, um sacerdote egípcio do período ptolemaico, organizou os faraós em 30 dinastias, e essa divisão ainda é usada pelos estudiosos modernos. A história do Egito Antigo é geralmente dividida em 3 grandes períodos de estabilidade: o Antigo, o Médio e o Novo Império, intercalados por períodos de crise e fragmentação conhecidos como períodos intermediários. A Era Dinástica começou com a unificação do Alto e do Baixo Egito sob o faraó Narmer, provavelmente o lendário Menés, iniciando a primeira dinastia. Essa unificação trouxe um governo centralizado e o desenvolvimento da escrita hieroglífica. As primeiras dinastias estabeleceram os fundamentos do governo egípcio, com a figura do faraó sendo considerada um deus vivo, essencial para a manutenção da ordem cósmica, o Ma'at. O Antigo Império, 2686 a 2181 a.C., englobando da terceira à sexta dinastia, foi a época das grandes pirâmides como as de Quéops, Quefren e Miquerinos, em Gizé. Os faraós possuíam autoridade absoluta e a economia do país era voltada para a construção monumental e a manutenção do poder real. No entanto, com o tempo, os governadores regionais, os nomarcas, ganharam mais autonomia, enfraquecendo o governo central e levando ao primeiro período intermediário, 281 a 2055 a.C., quando o Egito se fragmentou em pequenos reinos rivais. O Médio Império, 2055 a 1650 a.C., iniciado pela 11ª dinastia, com Mentuhotep II, restaurou a unidade egípcia e fortaleceu o governo central. A 12ª dinastia, especialmente sob o faraó Sesostris III, ampliou a influência egípcia na Núbia e promoveu melhorias na administração. Contudo, o segundo período intermediário, 1650 a 1550 a.C., trouxe instabilidade novamente, quando os Hyksos, um povo estrangeiro, tomaram o controle do norte do Egito, introduzindo novas tecnologias, como cavalos e carruagens de guerra. O Novo Império, 1550 a 1070 a.C., foi a época de maior expansão territorial do Egito, incluindo as 18ª, 19ª e 20ª dinastias. Faraós como Amosi-I, Hatshepsut, Thutmester-Seá e Ramsés II conquistaram vastos territórios e construíram templos imponentes, como Karnak e Abu Simbel. Durante essa fase, o Egito manteve relações diplomáticas e militares com impérios do Oriente Próximo, como os Hititas e Assírios. Entretanto, a 20ª dinastia viu o declínio da autoridade real, resultando no terceiro período intermediário, 1070 a 664 a.C., quando o Egito foi governado por dinastias líbias e núbias. O período tardio, 664 a 332 a.C., foi marcado pela invasão assíria e depois pela dominação persa. A 26ª dinastia, conhecida como Saíta, tentou restaurar a glória do Egito, mas em 525 a.C., Cambises II da Pérsia conquistou o país. A chegada de Alexandre o Grande, em 332 a.C., inaugurou o domínio grego, com a fundação da dinastia ptolemaica. O último governante egípcio foi Cleópatra VII, que, após a derrota para os romanos,
viu o Egito se tornar uma província de Roma em 30 a.C. A longa história das dinastias egípcias reflete a resiliência e o esplendor de uma civilização que influenciou profundamente a cultura mundial. Seus monumentos e sua herança cultural continuam a fascinar e a inspirar até hoje. E você gostaria de visitar o Egito e conhecer as pirâmides, estas belas obras-primas da engenharia egípcia? Deixe sua resposta nos comentários. Bom, chegamos ao final de mais uma bela história. Obrigado por ficar até o final. Se gostou do conteúdo, comente, compartilhe e deixe seu joinha, pois assim você vai estar ajudando bastante a continuarmos com o nosso trabalho. Até a próxima!